O peregrino. Capítulo 15. Vi então que eles seguiram seu caminho até um rio muito agradável chamado pelo rei Davi de Rio de Deus e por João de o Rio da Água da Vida. O caminho por onde eles seguiam acompanhava a margem do rio e por ali eles caminharam com grande prazer. Eles também beberam da água nas águas deste rio, que eram muito agradáveis e revigoravam-lhes o espírito fatigado. Além disso, nas margens deste rio, de ambos os lados, havia árvores verdes que davam todo tipo de fruto e cujas folhas eram boas para remédios. Eles também se deliciaram com os frutos das árvores e comeram ainda das folhas que eram medicinais, para prevenir doenças e outros problemas que sofrem aqueles que têm o sangue muito aquecido durante longas viagens. Em ambas as margens do rio também havia prados lindamente enfeitados com lírios e cuja vegetação permanecia verde o ano todo. Neste prado eles se deitaram e dormiram, pois ali podiam descansar em segurança. Quando acordaram, colheram novamente dos frutos das árvores e beberam novamente da água do rio. Então se deitaram novamente para dormir. E assim eles fizeram por vários dias e noites. Então eles cantaram: veja as correntes de água tão limpa a confortar os peregrinos que por aqui estão a passar. Ó, quão bom o perfume desses campos! Quantas finas iguarias os frutos e folhas são tantos, que prazer pode deles desfrutar. No sábado tudo vende para este campo comprar. Quando finalmente se dispuseram a seguir viagem, pois ainda não haviam chegado ao fim da jornada, comeram e beberam e então partiram. Então vi em meu sonho que eles não haviam ido muito longe, quando o rio e o caminho já não mais seguiam lado a lado, o que entristeceu os peregrinos. Entretanto, eles não se atreveram a deixar o caminho que seguiam. O caminho neste ponto se tornou muito acidentado, e os pés dos peregrinos muito doloridos por causa de sua longa caminhada. Por isso, a alma deles se abateu por causa da jornada. Apesar de terem continuado caminhando, eles desejavam que o caminho fosse mais tranquilo. Um pouco adiante havia à esquerda da estrada um prado e uma escada para entrar nele. Esse prado é chamado Prado do Desvio. Então disse Cristão ao seu companheiro: se este prado estiver à beira do nosso caminho, vamos entrar por ele. Então ele foi até o degrau para ver, e eis que havia uma trilha ao longo do caminho, do outro lado da cerca. É como nós desejávamos, disse Cristão. Por aqui o caminho é mais fácil. Venha, bom amigo esperançoso, e vamos passar e entrar por ele. Esperançoso: mas e se essa trilha nos desviar do nosso caminho? Cristão: isso não vai acontecer. Olha a trilha, não vê como segue ao lado do caminho? Então Esperançoso, persuadido por seu companheiro, o seguiu e atravessaram a cerca. Quando terminaram de atravessar e começaram a caminhar, perceberam que a trilha era bastante confortável para os pés. Além disso, ao olhar à sua frente, viram um homem seguindo pela trilha como eles. Seu nome era Vã Confiança. Então eles o chamaram e perguntaram para onde levava aquela trilha. Ele então respondeu: para o portão celestial. Cristão: viu só? Eu não lhe disse? Agora podemos saber que estamos certos. Eles seguiram pela trilha e foi à frente deles. Porém a noite veio e tudo se tornou tão escuro que aqueles que estavam mais atrás não mais podiam ver quem ia adiante. Aquele que seguia na frente, chamado Vã Confiança, não enxergando o caminho diante de si, caiu em uma cova muito profunda, colocada ali de propósito, por ordem do príncipe daquelas terras, para apanhar todos os tolos em sua vanglória. E Vã Confiança foi despedaçado na sua queda. Cristão e seu companheiro ouviram o barulho da sua queda. Então chamaram por ele para saber o que havia acontecido. Porém não houve resposta. Tudo o que eles ouviram foi um gemido. Então disse Esperançoso: onde nós viemos parar? Seu companheiro, porém, ficou em silêncio, desconfiado de que ele os havia desviado do caminho. De repente, começou a chover e trovejar, tanto que os clarões dos raios eram assustadores e a água começou a subir. Esperançoso, então, gemendo, disse para si mesmo: ah, como eu queria ter permanecido no caminho. Cristão: mas quem poderia imaginar que essa trilha nos desviaria do caminho? Esperançoso: era exatamente o que eu temia desde o começo. Por isso perguntei gentilmente se não era perigoso. Eu poderia ter sido mais claro e incisivo, mas você é mais velho do que eu. O arrependimento de Cristão por desviar seu irmão do caminho. Cristão:
Meu bom irmão, não fique ofendido. Me perdoe por ter guiado você para fora do caminho e por ter colocado você em tamanho perigo. Eu peço, por favor, meu irmão, me perdoe. Não o fiz com má intenção. Esperançoso, sossegue, meu irmão, eu lhe perdoo e eu acredito que isso será para o nosso bem. Cristão, me alegro por ter comigo um irmão tão misericordioso, mas não devemos continuar aqui parados. Vamos tentar voltar para o caminho. Esperançoso, sim, mas me deixe ir na frente. Cristão, não. Se me permite, deixe-me ir primeiro, para que caso haja qualquer perigo, eu esteja na frente. Afinal, é por minha causa que estamos nessa situação. Esperançoso, não, você não deve ir primeiro, pois a sua mente está perturbada por tudo o que aconteceu e pode acabar nos desviando do caminho novamente. Nesse momento, como encorajamento, eles ouviram uma voz que dizia: presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Mas a essa altura as águas haviam subido muito e por isso o caminho de volta era muito perigoso. Então percebi que é mais fácil sair do caminho quando estamos nele, do que retornar a ele quando estamos fora. Ainda assim, eles se aventuraram ao voltar, mas estava tão escuro e a água havia subido tanto que ao voltarem eles quase se afogaram diversas vezes. Nenhum deles pôde, mesmo com todas as suas habilidades, encontrar novamente naquela noite a escada por onde entraram. Por isso, finalmente encontraram um pequeno abrigo, sob o qual ficaram enquanto a noite seguia, com seus clarões a cada relâmpago. Eles se sentaram ali, para esperar até o amanhecer, mas cansados, adormeceram. Havia não muito longe de onde eles estavam um castelo chamado Castelo da Dúvida, cujo proprietário era o gigante Desespero, e era uma propriedade que eles agora dormiam. Assim, pela manhã cedo, enquanto andava por sua propriedade, ele encontrou o cristão e esperançoso dormindo. Então, com uma voz sombria e mal-humorada, ele os chamou para que acordasse e perguntou-lhes de onde eles eram e o que eles faziam em suas terras. Eles disseram que eram peregrinos e que haviam se perdido. Então disse o gigante: vocês entraram em meu terreno esta noite, pisando e se deitando em meus campos, e por isso devem vir comigo. Eles foram assim forçados a segui-lo, pois ele era muito mais forte do que eles, e eles também não tinham muito como argumentar, pois sabiam que haviam cometido tais faltas. O gigante assim os colocou adiante de si e os levou para dentro de seu castelo, até uma masmorra muito escura, desagradável e fedorenta, que deixou os dois homens muito abatidos. Ali eles permaneceram desde a quarta-feira até a noite de sábado, sem uma migalha de pão ou uma gota de água, sem ver a luz do dia, nem ninguém que falasse com eles. Ali eles estavam em maus lençóis, pois ainda estavam longe de quaisquer amigos e conhecidos. Neste lugar, Cristão estava duplamente triste, pois foi por sua causa, seu conselho imprudente, que eles foram parar naquela situação de angústia. Os peregrinos, buscando sua carne agradar, o caminho fácil buscam. Ah, como é fácil andar! Afundam assim em dores novas. Quem busca agradar a carne só encontra novas provas. O gigante Desespero tinha também uma esposa chamada Desconfiança. À noite, quando ele foi para a cama, contou para sua esposa o que havia feito. Que havia feito 2 prisioneiros e os colocado na masmorra por invadirem sua propriedade, e perguntou a ela o que deveria fazer com eles a seguir. Ela perguntou a ele quem eram os prisioneiros, de onde vinham e para onde iam, e ele contou a ela. Então ela aconselhou que quando ele se levantasse pela manhã, deveria espancá-lo sem piedade. E assim foi. Quando ele se levantou, pegou um terrível porrete, cheio de pontas e espinhos, e desceu para a masmorra até onde eles estavam. Lá, ele os xingou e ofendeu, como se fossem animais, ainda que eles nunca lhe tivessem dito uma só palavra de desgosto. Então ele veio sobre os prisioneiros e os espancou, a ponto de não conseguirem se levantar, ou mesmo se mover no chão. Depois disso, ele se retirou e os deixou ali lamentando sua miséria e sofrendo em sua angústia. Durante todo aquele dia eles não fizeram nada, além de suspirar e lamentar profundamente. Na noite seguinte, Desconfiança, conversando mais com o marido sobre os prisioneiros, ficou sabendo que ainda estavam vivos e por isso disse ao gigante que os aconselhasse a acabarem com suas próprias vidas. Assim, quando amanheceu, ele foi até a masmorra, tão mal-humorado quanto antes, e percebendo que eles ainda estavam muito machucados e doloridos da surra do dia anterior, disse a eles que já que eles nunca sairiam daquele lugar, a única solução era que imediatamente acabassem com as próprias vidas.
Com uma faca, uma forca ou veneno, disse que eles escolhessem como tirar a própria vida, pois de que ela valeria ser acompanhada de tanta amargura. Porém, eles desejavam que eles o deixassem partir. Com isso, o gigante olhou com uma cara feia e, correndo até ele, sem dúvida acabaria com as suas vidas, mas teve um de seus ataques com os quais ele sofria em dias ensolarados e que o impediam de usar suas mãos. Então ele se retirou e os deixou. Foi pensar no que faria com eles, e os prisioneiros começaram a conversar sobre seguir ou não o conselho do gigante. Cristão: irmão, o que devemos fazer? A vida que temos agora é miserável. Na minha opinião, nem sei o que é melhor, se viver assim ou morrer de vez. Pelo que a minha alma escolheria antes de ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. O túmulo me parece melhor do que essa masmorra. Seremos nós controlados pelos desejos desse gigante? Esperançoso: de fato, nossa situação atual é terrível, e a morte seria muito mais bem-vinda do que permanecer assim para sempre. Entretanto, devemos considerar o que disse o Senhor do reino para onde vamos. Não matarás, isso se referindo à vida de outro. Quanto mais abominável então seria seguir tal conselho e tirar nossa própria vida. Além disso, aquele que tira a vida de alguém mata apenas o seu corpo, mas quem tira a própria vida mata de uma só vez o próprio corpo e a alma. E ainda, você fala que há mais descanso no túmulo, mas acaso esquece do inferno, a que se destinam tais assassinos e suicidas? Todo assassino não tem a vida eterna. Consideremos também que a lei não está nas mãos do gigante desespero. Outros também já foram pegos por ele, assim como nós, mas conseguiram escapar de suas mãos. Quem sabe o Deus que criou todas as coisas faça com que o gigante desespero morra? Ou talvez uma hora ou outra ele esqueça de nos trancar aqui. Ou quem sabe ele tenha outro de seus ataques e seja incapaz de se mover. E se isso vier a acontecer, de minha parte, estou decidido a juntar toda a minha força e minha coragem e tentar ao máximo escapar de suas mãos. Fui tolo de não tentar fazer isso antes, mas sejamos pacientes e suportemos um pouco mais, pois chegará o momento de nossa feliz libertação. Não sejamos assim nossos próprios assassinos. Com essas palavras, Esperançoso conseguiu acalmar a mente do seu irmão, e eles então permaneceram durante aquele dia, no escuro, em sua triste e lastimável condição. Ao entardecer, o gigante desceu novamente até a masmorra para conferir se os prisioneiros haviam seguido seu conselho. Porém, quando lá chegou, ele os encontrou vivo, apenas vivo, e não mais do que isso. Por causa da completa falta de qualquer tipo de alimento e água, e por causa dos ferimentos resultados da surra que levaram, eles pouco podiam fazer além de respirar. Entretanto, simplesmente vê-los ainda vivos deixou furioso o gigante, que então disse a eles que, por terem desobedecido seu conselho, agora se arrependeriam de terem nascido. Essa ameaça deixou os peregrinos apavorados, tremendo de medo, e Cristão até parece ter desmaiado, mas voltando a si, ele e seu companheiro discutiram mais uma vez se deveriam ou não seguir o conselho do gigante. Mais uma vez, Cristão parecia inclinado à sugestão de desespero, mas Esperançoso falou a ele mais uma vez. Esperançoso: meu irmão, você não se lembra do quão valente foi até aqui? Apolion não pôde destruí-lo, nem mesmo pôde tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu no Vale da Sombra da Morte. Quanta dificuldade, terror e perigos você já enfrentou, e agora nada vejo em você além de temor. Veja que estou aqui nessa masmorra e por natureza sou tão mais fraco que você. A mim também o gigante feriu, assim como você, sem água nem pão, eu estou à luz, do dia também anseio ver. Mas tenhamos um pouco mais de paciência. Lembre-se de como você suportou todas as dificuldades com seu amigo na Feira das Vaidades, sem temer as correntes, nem a prisão, e nem mesmo a morte. Portanto, suportemos o que ainda virá, e não sejamos envergonhados como nenhum cristão deve ser, e aguardemos com paciência tanto quanto pudermos. Quando a noite chegou, novamente estavam o gigante e sua esposa deitados, e ela perguntou a ele pelos prisioneiros, para saber se eles haviam seguido o conselho do marido. Ao que ele respondeu: eles são grandes patifes, que se fazem de fortes, preferem enfrentar todas as dificuldades de que tirar a própria vida. Ao que ela replicou: leve-os amanhã até o pátio do castelo e mostre a eles os ossos de todos aqueles que você já despedaçou, e faça-os acreditar que antes do final dessa semana eles também serão destruídos, como aqueles que estiveram aqui, antes deles. Quando a manhã seguinte chegou,
o gigante foi até eles e os levou ao pátio do castelo. E fazendo como sua esposa dissera, mostrou a eles os ossos daqueles que haviam sido destruídos. E disse o gigante: esses eram peregrinos como vocês são. Invadiram minhas terras, assim como vocês, e quando bem me pareceu, eu os destruí, assim como farei com vocês dentro de 10 dias. Agora, vamos de volta para sua masmorra. E dizendo isso, eles os espancou por todo o caminho de volta. Passaram eles assim, o dia todo de sábado, de forma lamentável, como da última vez. Quando mais uma vez a noite chegou, a senhora Desconfiança e seu marido, o gigante, estavam em sua cama e voltaram a falar dos prisioneiros. O velho gigante, admirado, questionava como nem os seus golpes, nem os seus conselhos puderam acabar com a vida deles. Ao que sua esposa respondeu: eu receio que eles vivam na esperança de que alguém virá libertá-los, ou talvez eles tenham alguma ferramenta escondida, com a qual têm esperança de escapar. E disse o gigante: você acha mesmo, minha querida? Pois vou revistá-los amanhã pela manhã. Na madrugada do sábado, logo depois da meia-noite, eles começaram a orar e continuaram em oração quase até o raiar do dia. Um pouco antes do dia amanhecer, Cristão, maravilhado após a madrugada de oração, começou a falar apaixonadamente: que tolo eu sou para ficar assim em uma masmorra fedorenta, quando posso muito bem andar em liberdade. Eu tenho uma chave em meu peito, chamada Promessa, que irá, tenho certeza, abrir qualquer fechadura no castelo da dúvida. Então disse esperançoso: que notícia maravilhosa, meu bom irmão, pois pegue logo essa chave e tente abrir nossa prisão. A chave que Cristão trazia em seu peito, chamada Promessa, abre qualquer fechadura no castelo da dúvida. Cristão, pegando a chave que trazia em seu peito, começou a tentar abrir a porta das masmorras, cuja tranca facilmente se cedeu enquanto ele girava a chave. Assim Cristão e Esperançoso puderam sair. A porta estava finalmente aberta. Em seguida, eles chegaram à porta externa, que dava para o pátio do castelo e que também foi aberta pela chave de Cristão. Depois foram para o último obstáculo, o portão de ferro, pois esse também precisava ser aberto, e aquela fechadura era terrivelmente difícil, mas a chave também abriu. Então eles abriram o portão rapidamente para escapar. Porém, ao se abrir, ele rangeu tão alto que acordou o gigante Desespero, que se levantou depressa para perseguir seus prisioneiros. Porém, ao se colocar em pé, o gigante sentiu suas pernas e braços falharem, sem forças por causa de um novo ataque que teve, e assim ele não pôde de forma alguma ir atrás deles. Os peregrinos, por sua vez, correram com toda a sua força e seguiram em frente até estarem novamente no caminho do rei, onde finalmente estavam seguros, pois estavam fora da jurisdição do gigante Desespero. Depois de terem passado pela escada, já do outro lado da cerca novamente e estando em segurança no caminho, eles começaram a pensar sobre o que poderiam fazer com aquele acesso, para que outros peregrinos não acabassem também, caindo nas mãos do gigante Desespero. Decidiram por fim erguer uma coluna com a seguinte inscrição: do outro lado deste acesso está o caminho para o Castelo da Dúvida, que é mantido pelo gigante Desespero, que despreza o rei da cidade celestial e busca destruir seus santos peregrinos. Muitos daqueles que vieram após Cristão e Esperançoso, ao lerem o aviso, escaparam daquele grande perigo. Tendo terminado de erguer a coluna, então cantaram: eis o que descobrimos quando do caminho desviamos, uma trilha proibida na qual caminhamos. Aqueles que virão, cuidado devem ter, para que imprudência como a nossa não venham cometer, pois quem nessas terras adentra se torna prisioneiro, no castelo da dúvida do gigante Desespero.